noite. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, mais um estudo do que uma palestra. Então fiquem à vontade de me perguntar se tiverem dúvidas. E aproveitando este momento, entrando em sintonia com a energia deste ambiente, que a gente possa estar receptivo a essas energias, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém novo, primeira vez aqui na casa, seja bem-vinda. O nosso tema de hoje é fraternidade. Eu vou iniciar com esse vídeo. Esse vídeo chama um pouquinho a nossa atenção para a gente assumir o controle da nossa vida. A gente deixa a vida ir nos empurrando, né? Nos levando conforme a sociedade solicita da gente, os familiares, o trabalho, e a gente não para pensar e assumir as rédeas da nossa vida, ver o que realmente vale a pena a gente investir energia, o que vale a pena a gente tentar evitar. E de vez em quando é bom escutar e assistir esse vídeo aqui para a gente ter essa consciência. Você reclama, diz que sua vida não muda, que nasceu por sorte. Você esquece de que você é único no mundo, privilegiado entre 7 bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo, pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega, todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã, dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar e procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto, de sua casa, vá para outro bairro, mude de cidade e, se puder, visite outro país. E volte melhor do que era. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se, tem muita gente que come pouco ou quase nada, que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada, mas mesmo assim é feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura, às vezes, está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Sabe que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz, serenidade
humanidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade de forma colaborativa, onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude, mude você primeiro, que o mundo muda com você. Tem mais este vídeo aqui que também está na mesma linha de pensamento. Então, nesse tema aqui, esse segundo vídeo, eu achei bem interessante, porque nos atendimentos que a gente faz, quando você volta lá na causa, e a pessoa, por exemplo, não deu a herança para o irmão, porque achava que aquilo ia deixar ele mais feliz, né? Ou tirou a namorada do outro, tirou outro do caminho, duas irmãs, uma tirou a outra do caminho para ficar com um homem que tinha melhores condições, para ter uma vida melhor, né? E lá eu sempre peço para a consciência verificar, você foi feliz desse jeito? E 100% dos casos respondem, não, nunca mais tive paz de espírito. Então, sempre que a felicidade depender de alguém sofrer, não vai dar certo. E aquele exemplo dos balões, né? Se a gente ficar, o egoísmo, né? Ficar procurando só a nossa felicidade, nunca vai dar certo, porque a felicidade ela é muito democrática. Ela só vem quando puder vir para todos. Então, se a gente trabalhar para que as pessoas ao nosso redor possam ser felizes, tudo vai dar certo. E quando a gente trabalha no egoísmo, só para a gente, ou só para os nossos serem felizes, vai dar problema, se não nessa, em outra existência lá na frente. Mas isso faz parte do aprendizado. E aí, quando você traz em progressão essa consciência até o momento presente, aí eu pergunto para ela. Aí ela diz assim, tá, mas por que eu não sabia disso antes, né? Aí eu pergunto assim, tá, mas se eu fosse lá para você, naquela época, e te falasse isso, você ia acreditar em mim? Ela disse que não. Então, foi preciso viver tudo isso para saber que é assim, para saber que vale a pena mudar. Então, é assim mesmo. Então,
para que a gente não se sinta mal das coisas não darem certo. Tudo que está acontecendo é para que a gente mude de atitude, para que a gente queira algo diferente. E do jeito que está ruim, é porque o que a gente fez até agora nos levou até isso. Então a gente só vai ter um resultado diferente com atitudes diferentes. Só dando uma explicação para esse nosso estudo, ele nasceu da observação das pessoas que vinham nos grupamentos espiritualistas, né, em busca de auxílio. Aí recebiam lá o que a casa tinha para oferecer. Aqui a gente tem apometria, captação, reiki, orientação no atendimento fraterno, estudos. E as pessoas vinham buscar esse auxílio por uma dificuldade. Essa dificuldade era auxiliada, e dali a algum tempo ela estava de novo aqui pedindo ajuda para algo semelhante. Então a gente percebeu que o auxílio não estava sendo efetivo. E aí veio a proposta desse estudo aqui, para que a gente entenda as causas do que levou a gente a estar sofrendo ou estar com essa dificuldade hoje. Para entender a regra, para entender essa dinâmica. Quando eu entendo a regra, aí eu vou evitar que isso aconteça de novo lá na frente. Eu entendo qual é a minha participação. Por que isso aconteceu? Não é só um passe de mágica, não, eu vou lá no centro, faço uma apometria e o pessoal tira meu problema. Não é assim. Vai sair quando a gente se propõe a mudar. Senão não adianta. Então, o que a gente traz aqui nesses estudos? As regras da vida, né? E situações práticas que a gente pode utilizar no dia a dia para entender o funcionamento, né, desse mecanismo evolutivo no qual a gente está inserido e não dá para fugir. Então, se não dá para fugir, o jeito é a gente entender como ele funciona e agir de acordo com essas regras, né? E quando a gente entende essas regras, a lei de causa e efeito, a lei de sintonia vibratória, as leis do psiquismo, a gente percebe que estava fazendo algo que vai contra algumas ou várias dessas leis. E aí é a dificuldade, né? É a mudança. Porque não adianta eu só saber. Eu preciso mudar em mim o que está causando essa dificuldade. Algumas mudanças podem ser fáceis. Eu só tinha um hábito porque eu não sabia que ele podia me ser prejudicial. A partir do momento que eu sei que é uma lei universal e que se eu continuar fazendo isso eu vou trazer dificuldades lá na frente, eu paro de fazer. Por exemplo, as pequenas corrupções que a gente se permitia, né? Fazer um acordo e continuar trabalhando para você ganhar junto seguro-desemprego, comprar algo mais barato sem nota, né? Essas coisinhas que a gente se permitia. Agora eu sei que eu estou envolvido nisso, que é lei de causa e efeito, que se eu me permitir essas pequenas corrupções, lá na frente eu vou ser atraído para viver as consequências da corrupção no país, ou no âmbito profissional, ou familiar, ou do governo também, né? Então, pela lei de causa e efeito, tudo que eu faço vai voltar para mim. Aí eu não posso mais usar aquela desculpa, tá, mas todo mundo faz. Agora eu não faço mais, mesmo que todo mundo faça, porque eu sei que vai me ser prejudicial. Outros podem ser mais difíceis. Um vício que foi construído durante 5, 6 vidas, aí o atendimento realmente auxilia a pessoa, não que vai tirar o vício da pessoa, mas vai auxiliar ela para que ela consiga enfrentar e vencer esse vício. Então o atendimento é um auxílio para quando a gente quer a mudança, senão não adianta muito. E essas leis estão no Evangelho. O Evangelho, eu sempre falo que é um repositório de leis universais. O orar e vigiar, a lei de sintonia vibratória, perdoar 70 vezes 7 vezes a lei de causa e efeito, pagar o mal com o bem também, amar os inimigos também. Isso aqui é o mais difícil de entender, né? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Mas quando eu entendo que existe uma lei de causa e efeito, que essa pessoa é minha inimiga porque eu o prejudiquei lá no passado, aí mudou, inverteu, né? Porque agora eu sei que eu o tornei meu inimigo. Eu sou responsável por isso. Eu preciso resolver. E amar não é confraternizar, é convidar para passar o final de semana na praia, né? Amar é boa vontade, indulgência e perdão.
segundo a definição da doutrina espírita, né? E comparando amar com caridade, né? Que fala da caridade na salvação. As leis do psiquismo estão mais relacionadas às leis do que a gente sente, do que a gente pensa, para que eu consiga entender que todo pensamento que chega na minha mente não é meu e que eu não devo dar vazão a ele, né? Se eu preciso analisar primeiro, isso vai me ser útil ou não? Eu posso dar energia para esse pensamento ou não? Agora, eu entendo que existem formas de pensamento que se agrupam em bolsões de pensamentos e que, se eu me ligar a isso, eu vou estar ligado a todo mundo que está alimentando esse mesmo tipo de pensamento. Então, orar e vigiar. E a lei de sintonia vibratória é tudo que eu penso, eu vou atrair aquilo. Se eu começar a rezar para pagar dívida, o que o universo vai me dar? Dívida. Porque se eu quero pagar dívida, só posso pagar dívida se eu tiver dívida. Então, se eu quiser me livrar das dívidas, então eu preciso rezar para ter saúde financeira. Mentalizar a saúde financeira. Mesma coisa para a saúde orgânica. Se eu rezar para curar doença, o que eu vou ter? Doença. O universo entende que eu quero pedir e obtereis, né, do Evangelho. Então, se eu rezo para curar a doença, eu vou atrair doença. Então, eu preciso rezar ou mentalizar uma saúde orgânica. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, né? Orar e vigiar no Evangelho. Então, se a gente começar a estudar o Evangelho, a gente vai entender as orientações de lá. E quando a gente entende, tendo a razão do nosso lado, é mais fácil de botar em prática. Porque senão fica naquela, tá, mas será que é mesmo isso? Será que vale a pena eu amar o próximo como a mim mesmo? Aí quando eu entendo que na vida seguinte eu vou estar no lugar do próximo, se eu não o tratei bem, aí muda de figura e a gente tem mais força para começar a mudar, ou força de vontade. E essa lei de causa e efeito está em todas as grandes religiões, né? Todas elas orientais e ocidentais. Vamos pegar aqui um exemplo do hinduísmo, que eu não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te a dor. E o nosso, amar ao próximo como a si mesmo, de Jesus. Então é uma lei universal, cada profeta trouxe de acordo como o povo que ele estava trazendo essa mensagem podia entender. Mas a ideia central é a mesma. O que o homem fez da religião depois aí é outra história, né, que a gente está trazendo o início dela. E aqui também a lei de sintonia vibratória, um exemplo físico, né? Um pesquisador japonês, o Masaru Emoto, ele pegou a mesma água pura e colocou em frascos com etiquetas diferentes. E depois de algum tempo, essa água ficava em contato com pessoas que passavam por aquele local, né? Depois de um tempo, ele fotografou a cristalização da água. A água, quando começa a congelar, ela forma cristais de gelo. Esses cristais, ele com um equipamento específico, ele conseguiu fotografar. Então, observe a energia da gratidão e do ódio. E nós somos 70% água, então não precisa falar mais nada, né? O orar e vigiar, cuidado com os pensamentos. E também aqui da orientação que a gente sempre dá aqui para o Evangelho no lar, né? Aqui é uma água antes e depois de uma prece. Veja que essa água aqui ela não é impura quimicamente. Isso aqui é a cristalização da água em função da energia que ela está envolvida. Então, se eu comprar um alimento orgânico e preparar ele com raiva da esposa, do filho, da sogra, do trabalho, da vida, eu vou estar transformando aquele alimento puro, quimicamente, organicamente, num veneno para mim. E o contrário também funciona. Se eu não tiver condições de ter um alimento orgânico e prepará-lo com gratidão para o universo, para ele estar ali, agradecendo as pessoas que trabalharam para cultivá-lo, para transportá-lo, para comercializá-lo, essa gratidão para o universo, né, daquele alimento estar ali, afeta em nível subatômico essas ligações e desfaz uma ligação lá e ele deixa de ser prejudicial, mesmo tendo sido cultivado com agrotóxico. Veja o poder do nosso pensamento. Quando Jesus falou, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais,
A gente não faz ideia do potencial que tem. E temos esse potencial e a gente usa ele à revelia, né? Ele vive criando dificuldade para a gente mesmo. Né? Aí depois de 30 anos de reclamação, vem o diagnóstico de um câncer, aí é porque Deus é culpado, Deus não gosta de mim, né? Foi a gente mesmo que criou. Deus não tem nada a ver com isso. Ele criou a estrutura evolutiva e a gente está inserido nela. Então a culpa é nossa. Tudo que acontece com a gente, a culpa é nossa. A gente não pode culpar ninguém. Então isso aqui também acontece lá na água fluidificada durante o Evangelho no lar. Né? Então sempre a orientação de ter um jarro de água. Eu boto lá 4, 5 garrafas já para ter durante a semana inteira. Né? Mas a gente sente, né, a energia dessa água que nos auxilia. Quem tiver curiosidade em saber como fazer, a gente tem para doação o Evangelho, e acho que na primeira e segunda página do Evangelho tem lá um roteiro simples de como fazer o Evangelho no lar. Então, o nosso tema de hoje é desse texto do Bezerra de Menezes, psicografado pelo Chico Xavier. Mensagem recebida em Uberaba, 16 de agosto de 1983. Cada criatura é um mundo por si. Cada criatura é um mundo por si só, com leis e movimentos próprios, que nem sempre se harmonizam com os nossos. E eu acho que isso é a regra, né? Aquela pessoa que vive ali do lado, e a gente não compreende isso. A gente tem a ideia de que o outro deve viver a vida de acordo com como a gente acha que deve ser vivida. E aí tem intriga de pai com filho, de esposo com esposa, porque eles não conseguem compreender que o outro é uma criatura que é um mundo em si mesma, diferente do nosso. E quando eu entendo que o outro passou por uma caminhada evolutiva diferente, ele vai ter verdades diferentes, crenças diferentes, conceitos, preconceitos diferentes dos meus. Ele vai ver a vida de uma forma diferente da minha. E aí eu consigo compreender, conviver com ele compreendendo. Não sendo conivente, mas compreender, não mais se ligar emocionalmente numa ligação possessiva, de controle do outro. Aí você consegue libertar. E o amor liberta. O amor não prende, não quer que o outro faça o que a gente acha que é o certo para ele. O amor permite o outro ter a experiência evolutiva. Porque a gente sabe que Deus criou essa lei, todo mundo está caminhando através dela. Ah, mas o que ele está fazendo vai dar errado, porque eu já sei, eu já estudei, eu já vivi. Sim. Mas se alguém fosse falar para você lá no início, você ia fazer diferente? Você não ia acreditar. Então o outro precisa experienciar. Você fala 100 vezes para uma criança para ela não botar um objeto metálico numa tomada, porque ela vai tomar um choque. E ela fica curiosa. Enquanto ela não dá um jeito de saber o que é o tal do choque, ela não sossega. E quando leva o choque, aí ela aprendeu aquilo. Então ninguém ensina o outro por palavras. O outro aprende por experiências. Ele pode ter a orientação nossa, mas ele vai aprender somente quando tiver experiência. E aí a gente compreende que errar não é errado. A gente só aprende errando. O acerto está só validando um aprendizado. Mas o aprendizado vem através do erro. E como eu sou engenheiro, eu trago o exemplo da engenharia. Né? Os grandes avanços da engenharia, seja a civil, seja a aeronáutica, vieram de grandes desastres. Quando há um desastre, todo mundo se reúne, estuda as causas daquele desastre, mudam-se as normas, os procedimentos para que aquilo não mais ocorra. Então a engenharia avança através do erro. Nós também evoluímos através do nosso erro. Só não ficar repetindo o mesmo erro. Né? Tem tantos erros bons, novos para a gente cometer, né? A gente fica teimando em cometer os mesmos erros. Então a outra pessoa é diferente da gente. Aí começa a ficar mais fácil de conviver.
Ser-nos a obrigação clara e simples aceitar os outros tais quais são, tanto quanto desejamos ser aceitos como somos ante a consideração alheia. Reconheçamos a verdade de que todo bem e todo mal que nos façamos autores para os que nos cercam apresentarão hoje, amanhã ou depois de amanhã o somatório das bênçãos ou dos males que tenhamos sido a causa. A lei de causa e efeito. Tudo que eu jogo para o universo vai voltar para mim. Pode ser uma pessoa, o que eu fizer para ela, ela vai ter condições de retornar isso para mim. Então é bom que eu faça o bem. Pode ser para o meu bairro, se eu cuido do meu bairro, não deixo o lixo jogado fora na rua, se eu mantenho tudo organizado, eu vou ser atraído sempre para viver num bairro que também seja organizado. Se eu não saio por aí jogando lixo para fora do carro, se eu, digamos, ajo corretamente com relação ao governo, pagando os impostos, mesmo que seja, que eu acho que é errado, que é além do normal, que é maior do que em outros países, é minha obrigação. Se eu estou aqui, é porque eu preciso aprender algo com isso. Então, tudo que eu jogo para o universo vai retornar para mim. Então, se tiver esse pensamento sempre, a gente tem mais condições de fazer sempre o certo. Ou pelo menos mais vezes o certo do que o errado. Atendendo-se à realidade de que somos psicologicamente diferentes no campo geral da existência, respeitar sempre as necessidades ou os problemas do próximo, já que, por enquanto, não conseguimos desvencilhar-nos dos nossos, no sentido imediato dessas palavras. Respeito a diferença de ver e viver a vida. Cada qual de nós, nesse justo momento, está no melhor lugar, na melhor posição, na melhor tarefa e com os melhores companheiros que sejamos capazes de usufruir com o necessário proveito. Essa é forte, né? A gente está no lugar certo, na família certa, no país certo, no trabalho certo. Certo para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada evolutiva no momento atual que a gente se encontra. Então, se está ruim, a gente tem que se mexer para mudar. Se está ruim é porque eu fiz algo lá no passado que causou isso agora. Então a responsabilidade é minha. Então não adianta ficar esperando mudar o governo para a minha vida melhorar. Não vai. Mesmo que seja um governo melhor, que ele mude toda a estrutura do país, mas se eu não me mudar, se eu não mudar internamente a minha forma de ser, eu vou ser atraído para situações nesse país onde a coisa não anda. Isso a gente vê lá nos Estados Unidos, muitos bolsões de pobreza, de miserabilidade. Então não é o país que vai determinar isso, é a minha mudança. E mesmo no país corrupto, se você for correto, você vai ser atraído para viver situações onde a corrupção não está afetando. Então a gente está na família certa. Deus não errou, não. Ele criou esse universo perfeito, funcionando como um relógio, mas errou na minha família. Eu não devia estar ali. Não faz sentido isso. Né? E aí a gente começa a entender. Se eu estou ali e não está legal, é porque eu preciso aprender algo com isso. Se eu estou nesse trabalho e não está legal, é porque eu também preciso exercitar algo ali, ou a minha paciência, a minha tolerância. Talvez lá no passado eu não tive consideração e respeito para com as outras pessoas, e agora eu venho para quebrar esse meu orgulho, essa minha prepotência, e vem num trabalho onde o patrão ou os superiores lá agem dessa forma. Então, se não está bom, é bom para mim. Aquilo é bom para o meu melhoramento, para a minha evolução. As condições do berço, da família, do grupo social, dos compromissos que venhamos a assumir com outra pessoa ou com outras pessoas, são áreas de dever a cumprir, que não nos será lícito esquecer ou menosprezar sem danos para nós mesmos. Então, se a gente está na família certa e lá tem algo errado, eu preciso fazer algo para ajudar nesse algo que não está certo. Não querer mudar os outros, mas dar o meu exemplo. Fazer o meu melhor com as condições que eu tenho para que a situação melhore.
Então não adianta querer fugir, senão a cobrança vai vir maior lá em outra vida. Admitimos sem discussão o imperativo da tolerância para com os outros, tanto quanto precisamos ou desejamos ser tolerados em nossa estrada comum. Tolerar o outro, compreender o outro. Principalmente a gente que lê um pouquinho mais, que tem um conhecimento do Espiritismo, entende as reencarnações, a vida futura. A gente acha que sabe um pouquinho mais que os outros e se considera melhor que os outros. E aí a gente vai descobrir que a gente recebeu esse tipo de experiência nessa vida para acelerar a nossa evolução, que a gente estava muito para trás. E que às vezes aquela pessoa que não dá bola para o que a gente fala, talvez ela nem precise disso aqui. Ela já evoluiu o suficiente, não precisa desse choque, desse empurrão que a gente está levando. E tinha mais uma coisa para falar aqui que fugiu agora. Um trecho do Evangelho, que ele fala, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte, que quando você está para perdoar alguém, né, a dificuldade de perdoar, a gente deve perdoar, porque a gente é perdoado constantemente por Deus. Não como uma pessoa que vem dar o perdão, né? Mas falar que a gente comete verdadeiros crimes aos olhos de Deus diariamente, a gente comete verdadeiros crimes aos olhos de Deus, que para nós não passam sequer de leves faltas. E aí a gente fica pedindo amparo da espiritualidade superior, que está uns degraus à nossa frente, e como a gente se comporta com quem está atrás da gente nessa caminhada evolutiva, como a gente se comporta com o mundo animal, que também são seres em evolução, que um dia vão estar no reino nominal, como estamos agora. Então, para refletir, e para a gente entender um pouquinho do que é isso, vamos voltar uns 2 séculos, quando a escravidão era considerada comum, até pela igreja. Agora a gente olha para trás e fica horrorizado com o que era feito com os escravos. Mas lá na época era algo comum. E hoje também tem coisas que são verdadeiros crimes aos olhos de Deus, que a gente não considera sequer como uma leve falta. Então começar a observar mais o que a gente está fazendo, estar mais consciente do que a gente está vivendo aqui. O trabalho, seja na condição de atividade profissional ou na prestação de serviços desinteressado aos nossos irmãos de caminho diário aqui no centro, é a nossa escola permanente, de cujos ensinamentos não nos será lícito desertar. Então, não é só do trabalho remunerado, é do trabalho voluntário também. Não nos será lícito desertar. Sem consequência. Né? Desculpar quaisquer ofensor de que nos julguemos vítimas. Porque ele fala de que nos julguemos, não quer dizer que a gente é vítima. Se você for olhar a história, você vai entender por que agora ele está conseguindo nos ofender. Esquecendo esse ou aquele atrito que nos tem acolhido em más regiões de influência, com absoluto esquecimento dos desajustes havidos, para que a espontaneidade na prática do bem, seja em nós ou fora de nós, não sofra qualquer prejuízo. E aí a gente deixa de ajudar, porque soube que ajudou uma pessoa e ela foi lá tomar aquele dinheiro lá em cachaça, né? Ou pediu para uma coisa e foi para usar droga, fazer outra coisa. Então, quando você ajuda, você não pode querer controlar o que o outro vai fazer contigo. Aquilo já é parte dele. Você exercitou a tua boa vontade de ajudar. Eu sentia isso no início, quando eu botei esse casinho de passarinho na casa para alimentar. E aí lá tem muito desses rolinhos, né? E as rolinhas tomavam conta lá do casinho e deixavam os canarinhos comendo. Eu queria espantar os rolinhos para deixar os canarinhos. Depois eu percebi, não, a natureza entra em equilíbrio. Eles que se entendam, faz parte da evolução.
tanto das rolinhas quanto dos canarinhos. O que eu faço, a minha parte, é botar lá para eles comerem. E a gente sempre tem isso, né? Quando a gente ajuda alguém, ou dá para alguém, a gente quer controlar para ver o que ela vai fazer daquilo, né? Isso não, você não está doando aquilo, né? Você está querendo só controlar a vida do outro. Né? Entendendo-se que cada criatura se encontra no lugar que lhe é próprio. Ele botou 2 vezes nesse texto, quer dizer que é para a gente prestar atenção. Não nos permitimos apreciações apressadas ou errôneas em torno dessa ou daquela pessoa. A gente está no lugar certo, perto das pessoas certas para a nossa evolução. Podem não ser as melhores na nossa ideia, mas são as melhores para o nosso crescimento. Abolir a queixa da conversação, porque se você fica reclamando a vida inteira, o corpo físico ele tem uma resistência incrível, uma energia enorme, um automatismo muito, muito forte para se manter saudável. Mas se você ficar durante 2, 3, 4 décadas reclamando da vida, você vai desestruturar essa estrutura de reprodução celular, né? E vai gerar algo penoso ali, né? Um câncer ou alguma outra doença difícil de curar. Né? Até tem um livro que a gente indica aqui, Terapia Anti-Queixa, do Roosevelt. Se eu não me engano, até para baixar na internet. Eu passei aqui algumas semanas atrás um resumo dela. Na certeza de que, porventura, tivermos alguma razão para essa ou aquela reclamação quanto aos outros, é possível que aqueles de quem nos queixamos talvez possuam motivos mais fortes para se queixarem de nós. Eu gosto muito de escutar e talvez por isso eu atraio pessoas que gostam de falar. Né? Então daí tem um problema na família, lá vem um fala comigo, vem outro fala comigo, dos 2 lados do problema. E eu sou obrigado a dar razão para os 2. Porque cada um está vendo sobre uma ótica diferente. Ele está se sentindo com relação àquele evento de uma forma diferente do outro. Então os 2 estão certos e os 2 estão brigados. Ajustar-se à família à maneira do ouro entregue ao cadinho para que se lhe promova a purificação. Ajustar-se à família, não fugir dela, não querer mudar. Ou seja, aquela família que você precisa para o seu adiantamento, ou seja, para mudar hábitos, para quebrar o orgulho, para quebrar a prepotência, para auxiliar na paciência. Eu sempre brinco que a Tatiana pediu muita paciência, né? Ela teve 4 filhos e eu ainda de troco, né? Para ela exercitar a paciência nessa vida. Então, peça muita paciência para ver o que Deus vai dar. Deus não dá uma paciência pronta. Ele te dá situações para você exercitar a paciência. Regozijarmos com o progresso alheio, na convicção de que o êxito nos visitará igualmente na medida em que nos esforcemos por obtê-lo. Isso aqui a gente vê também de amigos lá no passado, que um tirou o outro do caminho porque ele estava tendo sucesso numa área e você tirou ele para ficar com a posição dele. Então o egoísmo faz com que a gente não compreenda essa caminhada evolutiva, né? Entender que a minha vez vai chegar também. E que se eu respeitei o outro na vez dele, quando chegar a minha vez, eu vou ser respeitado da mesma forma. Mas essa falta de visão, né, do futuro, de uma caminhada evolutiva, de uma continuidade de experiências, fez com que a gente, lá no passado e ainda hoje, né, que a gente haja egoisticamente. Nunca olvidarmos, em matéria de afeição, que a renúncia a quaisquer alegrias decorrentes de conjunções prematuras será sempre superior a qualquer vitória passageira nos domínios da posse. Não esquecer que, em matéria de afeição, a renúncia a quaisquer alegrias decorrentes de conjunções prematuras será sempre superior a qualquer vitória passageira nos domínios da posse. O exemplo que eu dei lá do início, quando a gente encontra as causas das dificuldades, quando eram 2 irmãs e uma tirou a outra do caminho para poder casar com aquele homem lá que ia dar uma condição de vida melhor. Né? Então,
o que ele está dizendo aqui. Se você renunciar àquilo, né, e permitir o outro ser feliz e abençoar essa união, quando chegar a tua vez, vai dar certo, né? Ou seja, também vai ser abençoado. E aquela pessoa lá, aquela mulher, viu que mesmo tendo o que ela tanto desejou, ter lutado por aquilo, não foi feliz naquela situação. Fixar o lado melhor das pessoas e dos acontecimentos, porque todo mundo tem um lado bom. Por pior que seja um indivíduo, ele tem um aspecto bom, senão não estaria aqui nesse mundo. Aqui a gente está mais ou menos na mesma média, não muda muito. Então, se você se acostumar a ver o lado bom das pessoas, aquela pessoa já teve aspectos em outras vidas que foram bons também. Se você focar no lado bom, você vai atrair no inconsciente dela situações em que ela agiu de forma correta. Se você sempre ver o lado ruim daquela pessoa, principalmente aquela que dorme ali embaixo do mesmo teto, você vai atrair no inconsciente dela situações onde ela foi realmente ruim. Então, a mesma pessoa pode, digamos, com você, ter uma forma de agir e com outra pessoa uma forma totalmente oposta. Porque a forma como você se liga a ela é diferente. É vendo o lado ruim dela. Então você vai só perceber o lado ruim. Se você começa a perceber o lado bom, você vai se ligar às energias que vêm dela, às atitudes dela ligadas a esse lado bom. Para que o lado sombrio desapareça naturalmente. Então você não está dando energia para aquele lado dela. E aquele lado, se não é alimentado, ele acaba definhando. Né? Rejubilarmos com aquilo que temos ao nosso dispor, sem preocupação por obter o que talvez quiséssemos. Aceitar que o que a gente tem é o que a gente precisa. Não que a gente vai cruzar os braços, não. Se Deus vai dar só o que eu quero, então eu vou cruzar os braços e vou só deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Não, a gente precisa usar a inteligência para mudar o que não está legal. Mas se mesmo eu me esforçando não conseguir mudar, não me preocupar com isso. O que é para ser é o que está aí. Saber sorrir tanto nas horas de contentamento quanto naquelas outras em que as inquietações estejam conosco. Talvez esteja querendo falar da sintonia vibratória, né? Procurar ver sempre o lado bom de um acontecimento. Contei uma história, acho que é oriental, né? de um sábio numa vila, né? Aí um rapaz lá ganhou um cavalo numa rifa e foram lá comentar com o sábio, né? Poxa, que sorte daquele rapaz lá, tem alguma explicação para isso, né? Por que nós não ganhamos? Foi só ele que ganhou, né? Aí ele falou, sorte ou azar, né? O tempo é que vai dizer. Então, em 3 semanas, esse jovem cavalgando, um cavalo caiu e quebrou a perna. Aí foram lá dizer para o sábio, você tinha razão mesmo, né? Foi azar ter ganho o cavalo, caiu e quebrou a perna. Né? E o sábio falou novamente, sorte ou azar, só o tempo vai dizer. E 2 meses depois, o país entrou em guerra e todos os jovens foram convocados, menos ele que estava com a perna quebrada. Daí foram falar para o sábio, pois é, foi sorte mesmo. Ele falou, sorte ou azar, né? Vocês não entenderam ainda que tudo tem o seu porquê, né? E eu me perdi agora. Abster-nos de gastar com irritação. Nós somos 70% água. Se a gente está sempre irritado, a gente está impregnando essa água, impedindo que ela tenha um equilíbrio energético, e isso reflete na reprodução das células também. Então, a doença somos nós que criamos. Porque os vírus, as bactérias estão no ambiente. É a forma como a gente deixa o nosso corpo suscetível a elas fazerem festa no nosso organismo que permite a gente ficar doente ou não. Então, se a gente está doente, foi a gente que permitiu. Porque as causas das doenças estão por aí. O tempo e os recursos da vida com reações desnecessárias. Entender que a gente está no lugar certo, na vida certa, no aprendizado certo. Pode ser difícil, pode ser sofrido, geralmente é. Mas quando a gente entende que
é o que a gente plantou até agora e que mudando de atitude em relação à vida a gente vai resolver, fica mais fácil de seguir em frente. Não desconhecer que muitas vezes, contra nós próprios, ser-nos-á necessário ouvir as opiniões de companheiros e acatá-las. E é difícil, o nosso orgulho não deixa, né? Considerando o benefício geral e não os nossos próprios interesses pessoais que nos cabe sofrear, para que a felicidade dos outros nos favoreça com a alegria de ver os outros felizes e abrindo com isso novas estradas no campo íntimo que nos visem a melhoria e a paz, a compreensão e o bom ânimo. É o que a gente viu no início, né? A felicidade é democrática. A gente só vai tê-la quando todos ao nosso redor também puderem. Habituarmos-nos a enxergar nos companheiros de experiência terrestre a parte melhor que apresentem, a fim de que nenhum deles perca o incentivo de agir e servir, trazendo a cota de seus esforços no bem para a felicidade do grupo a que nos vinculamos. E isso a gente vê tanto no trabalho profissional remunerado quanto no trabalho voluntário, né? Ver sempre o lado melhor das pessoas. Auxiliar para o bem geral em todo o tempo, mas escolher o tempo adequado para tratar dos problemas difíceis e dos casos graves com os irmãos nele envolvidos. Exerçamos a paciência sem limites. Começar de nós mesmos o serviço de conscientização, transferindo em seguida às pessoas que nos sejam particularmente queridas e logo após transmiti-lo aos grupos humanos em geral. Então a mudança começa de cada um de nós. O governo que a gente tem é o somatório de toda a população brasileira, assim como qualquer outro país. Então, não adianta ficar esperando o governo mudar, ou o patrão mudar. Eu preciso mudar. Quando eu mudo, se aquele ambiente profissional não tem mais condições ou sintonia com a minha mudança, eu vou sair de lá e vou ser direcionado para um melhor. Então, confiar que a mudança precisa ser nossa. Aí tudo fora muda, apesar de nada mudar. Eu só vou estar percebendo o mundo de outra forma, ligado a vibrações do mundo que antes eu não estava ligado. Então é muito fácil mudar o mundo. E a gente estava tentando mudar do lado errado. É do lado de dentro. Eu me empolguei hoje, pessoal, desculpa. Alguma pergunta? Nós teremos agora os passos individuais, então quem quiser receber o passo pode aguardar aqui no auditório que ele será encaminhado. Uma boa noite a todos e uma semana abençoada. Que assim seja.